Olha, primeiro, né, até a própria campanha do Boulos, ela fala que, e você lendo o texto, não se está se discutindo a respeito do mérito, né, do caso em si, da primeira acusação, mas está se discutindo que a resposta do Boulos, mediante os vídeos do Marçal, extrapolariam em tempo, trariam logomarca de candidato, ele acabaria fazendo algo para além de que simplesmente falar dos ataques que sofreu e estaria utilizando aquele espaço para digamos, fazer campanha. E aí o tribunal quer analisar a discussão antes de tomar uma atitude, uma medida que na posição deles pode ser, inclusive, irreversível. O ponto de tudo isso, e aí eu vou tentar fazer uma análise, Fabiola, para além da simples questão jurídica, né? Até porque eu não sou advogado eleitoral. Mas o fato é que hoje a gente tem que situação? Hoje a gente tem uma situação que o Pablo Marçal percebeu que quanto mais ele ataque um candidato, não um ataque, digamos, um xingamento puramente direto todo dia, ou mostra fotos da família, não é isso, mas ele percebeu que é o seguinte, se ele planta uma mentira sistematicamente contra um outro candidato, seja ele a Tabata Amaral, e neste caso principalmente o Guilherme Boulos, se ele planta todo dia essa mentira, utilizando uma técnica que é muito conhecida, né, principalmente na extrema-direita, que é você xinga e ataca sem atacar, tanto é que a resposta da própria campanha do Marçal foi bastante covarde, né, aquela coisa, não, o Marçal estava falando que não estava falando de aspirador de pó, no sentido de cocaína, está falando de que ele traz para si, Boulos traz para si tudo que há de ruim, de lixo na sociedade, e a gente sabe que não é verdade. Então, existe essa tática da extrema-direita de utilizar uma coisa que tem duplo sentido, ou pelo menos apelar para um segundo sentido, ou seja, junto com a sua audiência, junto ao dia a dia, ele vai apelar para o sentido claro da expressão, vai chamar o Boulos de aspirador de pó, vai ficar fazendo sinal assim, todo mundo sabe o que isso significa. Ainda mais porque ele passou dias antes do debate falando que traria uma denúncia de quem utilizava cocaína, etc e tal. Não trouxe, mas começou a fazer esse ataque em cima do Boulos, né? E aí o que acontece? Diante da justiça, ele faz o quê? Ele acaba agindo de uma outra forma, tentando. Ele fala: não, eu não disse isso, eu não falei isso, né? Então, tenta operar com esse duplo sentido, sendo que todo mundo sabe o sentido que ele quis dizer, que ele quis usar. O que me admira, no final das contas, é que isso é grave. Por quê? Primeiro que eu senti, isso é grave, né? Porque ele está fazendo isso, a justiça manda tirar, ele faz de novo e depois faz de novo porque ele sabe que só vai pagar multa ou no máximo dar um espaço nas suas redes sociais para uma publicação do Boulos e na verdade não causaria tanto impacto. Inclusive ele está ele moveu a ação contra os vídeos não por conta do impacto que o vídeo do Boulos causaria nas suas redes. Pelo contrário, o pessoal ia espinafrar o Boulos nas redes dele, não tenha dúvida nenhuma. Né, território que é controlado por ele, né? O que ele quer é que levantando essa lebre do TRE, ele agora pode dizer, olha só, até a justiça está do meu lado contra o Boulos, tá vendo? Ele não está preocupado com o impacto do direito de resposta em si, ele tá querendo transformar também todo esse processo judicial num circo midiático para produzir novos recortes em vídeo e esses recortes circularem pelas redes sociais. Né? Ou seja, tudo que ele está fazendo para transformar isso em produção de conteúdo para a imagem dele, para favorecer a imagem dele. O que admira, para retomar e terminar, o que me admira é que a Justiça Eleitoral esteja, na verdade, não tenha percebido ou esteja olhando de uma forma convencional para o que esteja acontecendo. Ele não é uma ação pontual. Isso aí é a estrutura da campanha do Marçal, que é isso, o objetivo é esse. E aí o que acontece? A justiça fala: não, isso aqui está equivocado aqui, equivocado ali. A justiça eleitoral, que tem poder, inclusive de polícia, vamos lembrar, discutimos tudo isso, deveria olhar para a campanha do Marçal e falar: ele está reiteradamente fazendo isso, descumprindo decisões judiciais, porque, ótimo, decide pela retirada dos posts, ele publica novos posts, ele fala de novo, ele incentiva que a rede dele fale de novo. Então, contando que a punição é branda, ele vai continuar. E ainda assim se utilizando de todo esse processo judicial para mostrar: olha, a justiça está do meu lado. Se daqui a algum tempo a justiça fala: olha, tá certo, o Boulos estava com razão, veicule-se esse vídeo, que não tem nada demais na minha avaliação,
divulgação, já vai ter, não vai servir de nada, porque o Marçal já contava com essa divulgação e agora tem um videozinho para dizer a justiça está do meu lado, sendo que o que ele está fazendo é dar uma banana para a justiça eleitoral. Neste exato momento, o Marçal está dando uma banana para a justiça eleitoral e a justiça eleitoral está dizendo amém. Eu achei boa e quem tá dando banana pra quem, né? Vamos analisar. Ô, Josias, não, eu achei até interessante porque quando a defesa do Pablo Marçal fala que é desproporcional. Olhando até a resposta do Boulos, você acha que o Boulos foi duro, foi desproporcional? É uma questão isso, né? A gente aqui, a gente tocou o vídeo até, ele contando aí. Porque os ataques contra Boulos em relação a isso são bem pesados, né, Josias? São pesados. E o vídeo que ele gravou não tem nada de desproporcional, né? Você ser acusado durante um debate, diante das câmeras, de ser cheirador de cocaína, até o Boulos foi ameno na resposta no vídeo que gravou, né? O problema é que na análise dos recursos apresentados pelos rivais do Pablo Marçal, a Justiça Eleitoral tem se revelado intelectualmente lenta e moralmente ligeira. E essas duas velocidades são insultuosas. A lentidão mental destoa da velocidade de uma campanha que corre na era digital. E a ligeireza moral combina com os propósitos de um candidato cuja desqualificação torna facílimo de qualificar, né? Então, o Tribunal Regional Eleitoral, em São Paulo, suspendeu na noite passada esses direitos de resposta que a primeira instância havia concedido ao Guilherme Boulos nas redes sociais do Marçal. E no ataque mais ordinário do Marçal, ele acusa o Boulos de consumir cocaína. E aí você vai ler o recurso do Marçal ao TRE, e aí ele revela um talento para comédia, que ele diz que usou a expressão aspirador de pó para sinalizar que o Boulos é aquela pessoa que atrai lixo para si. Ah, francamente, né? E aí a justiça engole isso. O despacho em que esse argumento é acatado, o argumento do Marçal é acatado, o despacho também flerta com a piada. Quem lê vê que está escrito ali que a suspensão da resposta não causa dano imediato ao Guilherme Boulos, principalmente se for considerado que existe uma obrigatória celeridade na justiça eleitoral, uma celeridade que impõe uma pressa a todos esses processos relacionados à campanha eleitoral. Falta definir celeridade, né? Nesse caso do Marçal, a pressa da justiça eleitoral é medida por um relógio que não adianta. Quando o direito de resposta chegar, se vier, a mentira já vai ter dado centenas de milhares de voltas na rede mundial de computadores. Então vai restar, Fabiola, a percepção de que a justiça eleitoral tarda, mas não chega para conter gente como o Pablo Marçal. Então desmoraliza-se também a justiça eleitoral. Então, não há nada de exagerado na resposta do Boulos. A justiça trata a questão com uma lentidão que não combina com a velocidade da era digital e se desmoraliza, né? Então, não tem nada de correto, nada de apropriado nesse episódio. E o lastimável é que a justiça eleitoral se associa ao circo do Marçal, né? E aí é No muito final, curioso, porque a gente vê essa decisão e tem muita gente perguntando aqui, Sakamoto, mas como entender esse posicionamento da justiça eleitoral? E é importante a gente dizer que a justiça e as decisões, elas vêm e muitas vezes quadradinhas dentro da lei, né? E por mais que possa parecer um absurdo, o Marçal aí, ele tem um pouco de razão, não é razão que a gente pode dizer, mas eu acho que essa questão do tempo da resposta, eles estão usando essa questão toda do sistema, é isso, Sakamoto? ele tá pegando, na verdade, principalmente, né, ó, o tempo da duração da resposta, a logomarca da resposta, olha, ele acabou citando na resposta a questão da campanha dele não era para isso.
que não é, na verdade, o principal, né? O principal foi a parte em que Boulos se defende da acusação dele, falando inclusive do impacto disso para a família dele. Mas aí o Marçal pega as rebarbas do processo, as rebarbas disso, né? E acaba utilizando-se disso. Ou seja, o Marçal, ele está jogando contra o sistema eleitoral, né? E o sistema eleitoral ou não percebeu ou não quer perceber, né? O fato é que se a Justiça Eleitoral seguir fazendo esse tipo de comportamento, fazendo esse tipo de análise que a gente tá, eu e o José estamos falando aqui, que é uma análise que ela parece voltada ao século passado, né? Sendo que a gente sabe que desde 2018, desde a campanha de 2016, 18, a situação já mudou, né? A gente vai ter problemas. A gente tem um TSE, um Tribunal Superior Eleitoral, que já opera olhando para o século XXI, tanto é que introduz normativas, fala de inteligência artificial, fala de manipulação de discurso através do meio digital, que é o caso, inclusive, fala de tudo isso. E aí a gente tem um TRE que está operando numa decisão que pode estar dentro da lei. Eu não estou falando que o TRE não seguiu a lei, o juiz não seguiu a lei. Mas o que acontece é que o juiz ele acaba o TRE acaba não considerando a pintura maior da história. A pintura maior é que existe neste exato momento uma ação sistemática da campanha de Pablo Marçal para rebaixar, para atacar a imagem dos seus concorrentes, em que ele pouco se importa com as decisões judiciais. Ele usa, inclusive, as respostas das decisões para ganhar voto, para poder, olha, tá vendo? Concordo comigo. Sendo que não há uma concordância da justiça no mérito com o Marçal. Ou seja, o assunto em si, o tema, a justiça não falou que concorda com o Marçal, a questão é o tipo da resposta. Então, ele está usando isso e, ao que tudo indica, a justiça não percebeu ou não quer perceber.